Irmãos, vamos ficar de pé e agradecer a Deus por este dia que nos tens concedido. E graças a Deus também já por vermos irmão Luís e irmã Leonor connosco. Graças a Deus. Que Deus continue a ajudar as vossas saúde e que possam continuar desfrutando desta presença de Deus no nosso meio. Amém? Então, oremos ao Senhor, irmãos. Querido Pai Celestial, é com alegria e prazer que uma vez mais nos deslocamos a este lugar para, Senhor, neste dia te agradeceres que tudo tens feito por nós, ó Senhor. Obrigado pela tua proteção, pela boa noite que nos tens concedido, pela saúde que nos tens dado e também pela esta alegria e o privilégio que nós temos de vir a este lugar, ó Senhor, para louvar e bendizer o teu nome, ó Senhor. Te agradeço desde já aos irmãos que têm chegado, Deus, que ainda possam vir a caminho, trá-los debaixo da tua poderosa mão, ó Senhor, e que neste dia, Senhor, possamos uma vez mais sentir a tua presença neste lugar, ó Senhor, e que o Senhor possas falar ao nosso coração, ó Senhor, e que nós possamos sair daqui animados, fortalecidos, alegres e felizes na tua presença, ó Senhor, porque sabemos que tu estás aqui e esta é a nossa confiança e esta é a nossa certeza, ó Senhor. Tu estás no nosso meio, ó Senhor. Senhor, dirige este culto para que tudo seja feito para a tua honra, Senhor, e também para a nossa edificação espiritual. E é no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu te peço isto e agradeço todas as coisas. E juntos podemos dizer amém. O céu se encheu de louvores e o pecado tão negro se pôs. Veio Jesus e nasceu de uma virgem e entre os homens ele habitou. Verbo encarnado, sua glória divina
His praises. One day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin. Dwelt among men, my example is He. The Word became flesh, and light shine among us. Glory revealed, living without me, dying He saved me, hurry He carried my sins far away, and rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious, glorious, living He loved me, and dying He saved me, buried He carried my sins far away, and rising He justified, freely forever. One day He's coming, oh glorious Savior, difendo un poche, tu reino salvador, y meus pecados, oh Deus se mudou, e ressuscitado, Deus justificou-me, e muito breve Jesus voltará. Vivendo amor, comendo sabor, e meus pecados, oh Deus se mudou, e ressuscitado, Deus justificou-me, e muito breve Jesus voltará. Talvez será glorioso será, talvez será. Santos tu, Senhor, aleluia. Santos tu, Deus, e glorioso será. Amém, Senhor, aleluia. Santos tu, Senhor, aleluia. Bendito seja o teu nome, amém. Aleluia. Bendito tu, Senhor. Glória, glória ao teu nome, Jesus. É que toda a glória e todo o louvor, Senhor. Só tu mereces. Glória, Santo, Aleluia, meu Altíssimo. aleluia, Senhor. Santo. Glórias sejam dadas a ti, Meu coração há uma canção, ela mostra minha paixão para o meu Rei e meu Senhor, para aquele que me amou. Em meu coração há uma canção,
knows the passion that I lost. Oh, my King, my Savior, Lord, for the one that loves me so. Lord, you are so beautiful. You are the fountain of my soul. You are the fountain of my life, and the desire of my heart. Lord, you are so beautiful. You are the lover of my soul. You are the fountain of my life, and the desire of my heart. És famoso, meu Senhor. És famoso, meu amado. Tu és a fonte da minha vida. E o desejo do meu coração. És famoso, meu Senhor. És famoso, meu amado. Tu és a fonte da minha vida. E o desejo, sim, Senhor, do meu coração. És famoso, meu Senhor. És famoso, meu amado. Tu és a fonte da minha vida. E o desejo do meu coração. Miracles for fathers. Abraham was given a child when old. God kept his promise. By the Bible, we are told. Abraham obeyed. He offered his son. God spared his life. The test was done. Joseph was given a child as his own. Told by the angel he'd be great when grown. A savior, a king to give us true life. Joseph, with thanks, took Mary as wife. Be faithful to God, be true, always true, so God can work great miracles for you. Doing what's right, let's God give his best, and there will be added all the rest. May God the Father bless your life, help your family, children, and wife. God give you courage, strength for your role. May your peace and joy be specially full. Walk with God, stay on his road, receive his blessing to carry your load. God's plan for you is very great. Being a father has the most weight. It's what God is to all his children, and what he shares with special men, who on this day deserves our praying. Happy Father's Day, we all are saying. Fathers are wonderful people. Fathers are wonderful people, too little understood
and we do not sing their praises as often as we should. For somehow father seems to be the man who pays the bills, while mother binds up little hurts and nurses all our ills. And father struggles daily to live up to his image as protector and provider and a hero of a scrimmage. And perhaps that is the reason we sometimes get the notion that fathers are not subject to the thing we call emotion. But if you look inside Dad's heart, where no one else could see, you'll find as sentimental and soft as he could be. But he's so busy every day in the grueling race of life, he leaves the sentimental stuff to his partner and his wife. But fathers are just so wonderful in a million different ways. They merit loving compliments and accolades of praise. For the only reason Dad aspires to fortune and success is to make the family proud of him and to bring them happiness. And like our Heavenly Father, he's a guardian and a guide, someone that we can count on to always be on our side. The perfect father. I love you because you're my father, but you're really so much more. You're a guide and a companion. You and I have great rapport. You pay attention to me. You listen to what I say. You pass on words of wisdom, helping me along the way. Whenever I'm in trouble, you always have a plan. You are the perfect father, and I'm your biggest fan. You are my hero, Dad. You're my secure foundation. When I think of you, I'm filled with love and fond appreciation. You make me feel protected. I'm sheltered by your care. You're always my true friend. And Dad, when I need you, you're always there. You have a place of honor deep within my heart. You've been my superhero, Dad, right from the start. In the Father's place. A very happy Father's there, they, and all year long in every way. Because once a father, you'll always be a father for eternity. From the time you see your child's face, in this world you take the place of God our Father to own your child, firm to correct, yet gentle and mild. The world and devils degrade your role, want to attack and damn your soul. Give them your scorn, give them no bother. You're better than that, you're simply a father. A faithful father doing his best to gather the most and important conquest. A child trained well is worth far more than all the wealth of worldly store. You work to provide for your family well, now be a blessing, let your words tell. And by your example, lead them in prayer. It's the only way to show you care. Bring your family to heaven, to God. Without his blessing, you foolishly trod. He gives you life and can take away, represent him in every way. Life is a challenge, many a test, so when you fail, still do your best. Put your family on God's foundation. This is how God blesses a nation. Care not for worldly fame and glory, which is hollow and empty story. Leave your offspring real legacy. Bring and show them true destiny. I pray for you now and all year. God bless you with great strength and cheer. So God and me can say words true. Happy Father's Day from me to you. All throughout my history, faithfulness has walked beside me. The winners
door. I see the evidence of your goodness all over my life, all over my life. I see your promises and fulfillment all over my life, all over my life. Why should I fear? Oh, the evidence is there. Why should I fear? Oh, the evidence is there. We love our daddies, listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. We love our daddies, listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. Dads are heroes, dads are very brave. Dads are the best because they keep us safe. Dads are playful, dads are very strong. Dads make us feel better when something is wrong. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. We love our daddies, we listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. Dads are funny, dads are very smart. Some dads like sports and some dads like art. Dads tell stories and teach us lots of things. Not scared of monsters because dads are kings. We love our daddies, listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. We love our daddies, listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. Stand up for your daddy and wave your hands from side to side. Clap your hands for your daddy, you're doing it right. Stand up for your daddy and wave your hands from side to side. Clap your hands for your daddy, you're doing it right. We love our daddies, listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. We love our daddies, listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. We love our daddies, listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. We love our daddies, listen to what they say. We love our daddies, happy Father's Day. Sem dúvida que para nós é um prazer e uma alegria, uma vez mais, poder estar na casa de Deus. Amém. E também neste dia que o nosso calendário nos aponta para um dia em que nós temos prazer e gosto de homenagear os pais, muito especialmente a paternidade. E isso para mim também é uma alegria, um prazer. E como pastor eu agradeço a todos os irmãos e muito especialmente os pais desta igreja que têm também se esforçado e têm dado o seu melhor e o seu contributo para não só apenas desempenhar o seu ministério de paternidade a nível familiar, mas também a nível de igreja. E meus queridos, muito obrigado, que Deus vos recompense e abençoe. E para mim é um prazer e uma alegria também ter esta possibilidade de poder partilhar e conviver convosco e também podermos juntos louvar e especialmente o nosso grande Deus e nosso Pai Celestial. Amém? Meus irmãos, então, porque hoje é o dia em que o nosso calendário nos aponta para este dia de homenagem aos pais, eu queria partilhar convosco acerca da responsabilidade de ser pai. Irmãos, porque a paternidade é uma condição não apenas para dar origem a um novo ser,
mas é uma missão também que vai muito mais para além disso. E quero-vos dizer que é uma missão nobre, mas também é uma missão árdua. E podemos, assim, dar graças a Deus por este privilégio que Ele nos dá, não é? De nós poder dar origem à continuidade desta geração que Deus criou. Ser pai no plano de Deus não é exclusivamente dar origem a um novo ser. Ser pai vai muito mais para além. Nós, ao lermos Provérbios 22:6, um texto da Palavra de Deus, nós podemos ver que ser pai é uma missão muito mais importante do que dar apenas existência a um novo ser. E Provérbios 22:6, nós temos aquele texto muito bonito que nós bem conhecemos e que eu gostaria que, se fosse possível, todos juntos pudéssemos ler em coro este verso, que diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui, ensina, educa o menino no caminho que deve andar. E é sobre esta responsabilidade que eu queria partilhar convosco alguns pensamentos breves da Palavra de Deus para nós, de estímulo, de entusiasmo e também de reflexão. E começo por lembrar que um filho, quando nasce, nada sabe fazer. Não sabe falar, não sabe andar, não sabe comer. O que ele só sabe fazer é chorar. Então o que é que isto indica? Indica que tudo aquilo que ele vai aprender vem dos seus próprios pais. Porque é os pais que lhes dão este ensino, não é? Irmãos, a vida tem esta realidade. Um bebê precisa de aprender. E aprender tudo. Logo, e em primeiro lugar, e este é o meu primeiro ponto da nossa meditação nesta manhã, é que o papel de um pai na educação dos filhos é muito importante e indispensável. Sabem porquê? Porque um pai, a paternidade, a existência, não pode faltar. Irmãos, a educação é importante na vida de um filho. Para quê? Para não lhe faltar a instrução e o exemplo e o modelo a seguir. Eu vou repetir. O papel de um pai é muito importante para que não lhe falte num filho a instrução, o modelo e o exemplo a seguir. O texto que está ali e que os irmãos têm a oportunidade de ver, diz lá: instrui. Instruir significa ensino. Dá instrução ao menino do caminho que ele deve conduzir. Irmãos, se nós refletirmos neste versículo e também tentarmos comparar os comportamentos de hoje, nós podemos perceber que ao longo dos tempos esta realidade do ensino na família está a ser alterado. Porque segundo o conselho divino, a educação vem de onde? Vem da família. Mas hoje, na prática, esta realidade não está a ser verificada em muitos casos. Se não vejamos, nas gerações antigas, nas vossas gerações, e eu incluo-me nesse grupo de geração, nós quando saíamos de casa para estudar, nós saíamos com 6, 7 anos. Certo? E esses 6, 7 anos já da nossa existência, onde é que nós tínhamos aprendido? Onde é que nós aprendemos os bons valores? Onde é que nós aprendemos a forma de comportar? Onde é que nós aprendemos isso? Em casa, na família. Mas hoje, em muitos e muitos casos, a criança já sai do seu lar familiar com 2, 3, 4 anos. Já vai para os infantários, já vai para as escolas, já vai. E depois o que é que acontece ali? É que quem lhes vai incutir uma educação, quem lhes vai dar uma forma de vida e de moral, né? Quem são? São os professores,
são os amiguinhos, os colegas, não é? E que muitas vezes essa educação é uma educação superficial, até talvez circunstancial e em muitos casos até pouco recomendável. Podem dizer amém comigo? Esta é a alteração que nós vivemos neste mundo. E essas alterações têm as suas consequências. Não é? Antigamente, aqueles 6, 7 anos era onde nós aprendíamos tudo com as nossas famílias. Hoje, a criança logo bem pequenina, quase, e outros até muito menos isso, ainda estão no berço. Já estão nos infantários, já estão nas escolinhas para dali poderem continuar a sua vida. Então, em resumo, o que é que eu quero dizer aos irmãos nesta manhã? É que a figura masculina e paternal está em falência nos dias em que vivemos. E isto pode ser grave, porque muitas vezes tem consequências negativas no futuro. Irmãos, ainda no contexto de um pai estar presente na instrução e no modelo dos filhos, eu queria realçar, e o Sr. irmão pode outra vez, por favor, pôr Provérbios 22:6, para voltarmos a este texto. E eu partilhar convosco um aspecto muito interessante que alguns teólogos realçam neste verso. E que o verso diz: instrui o menino aonde? No caminho. E os teólogos, muitos daqueles que estudam o contexto hebraico, grego e outros contextos linguísticos, eles indicam alguma coisa muito interessante. Eles dizem que esta expressão no caminho, né, aponta não apenas para o sentido de dizer qual é o caminho, de orientar e dizer é por ali. Não, eles dizem que este no caminho vai muito mais para além. Significa andar dentro do caminho. Então, ele diz, instrui o menino, anda com ele no caminho. Como o quê? Um exemplo, como um modelo. Não é? E é isto que é importante nós considerarmos, não é? Que temos que instruir os meninos, não apenas dizer que o caminho é este, mas nós temos que nos esforçar por conviver, estar ao lado, não é, do caminho. Isto ensina que os pais, mais do que ensinar a boa educação, mais do que dizer o que é que os filhos devem viver, devem vir à igreja, muito mais do que isso, os próprios pais têm que se esforçar por também acompanhar, estar junto dos seus filhos, para ser este bom exemplo. Amém? Os irmãos lembram-se, lá em Josué, no capítulo 24, verso 15, a parte final do verso, que o próprio Josué, ele diz isto, que todos nós bem conhecemos e sabemos praticamente de cor. Vamos lá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus nos ajude a entender que nós temos que esforçar-nos por ser realmente um exemplo para os nossos filhos, para a nossa família. Irmãos, há muitos anos, já estávamos aqui há algum tempo, já nos Estados Unidos, nós fomos solicitados por uma mãe para poder ajudar o filho que estava numa conduta menos boa, as companhias e o caminho que ele estava a seguir não era o melhor, e ela pediu-nos se nós podíamos ajudar e aconselhar. E assim o fizemos. E nas nossas conversas com ele estávamos a dizer que ele devia vir à igreja, ter uma relação com Deus, procurar conhecer melhor a Deus, porque Deus podia mudar a sua vida, Deus tinha poder para o fazer um novo ser, uma nova vida, ele ter comunhão com Deus. E a parte mais triste desta conversa foi que ele disse assim: então se é importante eu conhecer a Deus e ir à igreja, porquê que o meu pai não vem à igreja? Porquê que o meu pai não anda na igreja? Isto fez-me refletir. Disse, é verdade. Nós às vezes estamos a tentar, filho, vai à igreja, vai à igreja. Então, se é tão importante a Deus, porquê que tu não vais? Porquê que tem que ser eu e tu não vais? Mas isto fez-me refletir na importância que nós, como filhos, como pais, temos para educar e ser um exemplo e um modelo para nossos filhos, não é? Irmãos,
o exemplo, a participação para estar a viver aos nossos filhos é aquilo que Deus pede de cada um de nós. As palavras, irmãos, convencem as pessoas, mas o exemplo arrasta, traz as pessoas connosco. Não sei se me fiz entender, não é? Um grande discurso faz a pessoa convencer, mas os atos, as atitudes ajudam que a pessoa possa seguir a seguir com ele, não é? Mas eu, há um tempo atrás, vi uma pintura de um quadro muito interessante. Alguém que desenhou e pintou um quadro muito bonito, que era 2 pais a conversar um com o outro. E um pai dizia para o outro: como é que tu, a expressão era esta, como é que tu consegues que o teu filho leia um livro? Era um pai perguntando: como é que tu consegues que o teu filho leia um livro? E a resposta do outro pai é: lendo um livro ao seu lado. Não é? Como é que tu consegues ter o teu filho a ler um livro? Ele diz: porque eu leio um livro também ao lado dele. O exemplo, o modelo, não é? Estimula a criança também queira fazer, queira estar ao lado. Vamos ler um livro! Lá na figura da pintura do quadro. Vamos ler um livro! E a criança está a ler um livro e o pai também a ler um livro ao lado. Não é? Irmãos, esta é das melhores coisas que nós podemos refletir. Não é? Porque, irmãos, nós precisamos de entender que a comunicação e o exemplo são 2 pilares fundamentais na construção e na educação dos nossos filhos, não é? Comunicação, comunicar, estar com eles, dialogar, não é? E também ser o exemplo, não é? Porque a gente falar e depois não cumprir também não vai muito, não é? Mas o que nós precisamos é ter comunicação, dialogar, mas também sermos um bom exemplo, amém? Irmãos, todos temos de estar conscientes, e isto é importante que nós tenhamos consciência de que a falta de um pai na formação, na instrução de um filho, traz consequências imprevisíveis. A falta de um pai. E isto, agora, que eu gosto muito de trazer para nós, não apenas ideias ou pensamentos, mas gosto de trazer as Escrituras para nós. E há aqui um exemplo muito importante que eu quero referir e que vocês bem conhecem, mas vamos refletir sobre isto, que é o sacerdote Eli. Eu repito, a falta de um pai na formação dos filhos traz consequências imprevisíveis. E este é o exemplo que nós temos, Eli. Eli tinha uma posição em Israel muito considerada, porque ele era um juiz. Ele, durante 40 anos, desempenhou este ministério em Israel. Ele era uma pessoa muito respeitada. Para além disso, ele era um sacerdote. Era um líder espiritual, era alguém que tinha responsabilidades de orientar e dirigir o povo. Mas, infelizmente, ele fracassou como pai. Porquê? Porque ele falhou na educação dos seus filhos. Eli foi um pai que esteve ausente na educação dos filhos. Ele foi um homem famoso, fora dos portões da sua casa. Mas um perdedor dentro da sua própria casa. Eli cuidava dos outros e não conseguiu cuidar dos seus próprios filhos e dar-lhe a educação certa. Eli resolvia os problemas dos outros, resolvia tensões, aconselhava, reparava brechas, não é? Fazia tantas coisas e fazia tudo isso. E ao fazer tudo isso, ele estava muito ocupado para pensar nos seus próprios filhos. Estava muito ocupado e desligou-se dos seus próprios filhos. Eli foi um pai ausente, porque não tinha tempo para os seus filhos. E como um pai ausente, ele deixou marcas de irresponsabilidade nos seus filhos. Eli, em vez de considerar a educação dos seus filhos algo muito importante, não, pensou que era alguma coisa insignificante, uma coisa que não devemos dar muito valor, mas nós percebemos depois, pelo contexto bíblico, por aquilo que nós podemos ler no texto, que as consequências foram terríveis. Não é? E quais foram as consequências desta ausência dos filhos, da educação dos seus filhos? É que nós vimos que os filhos tornaram-se pessoas idólatras. Inclusive eles eram pessoas que desrespeitaram os mandamentos de Deus. Eles tornaram-se corruptos. Eles tornaram-se imorais ao extremo. Não é? Irmãos, isto tudo porquê? Porque ali
Foi um pai ausente. Né? E mais grave ainda, é que ele não só foi um pai ausente, mas quando ele foi alertado pelo comportamento dos filhos, ele ignorou. Não deu importância, deixou-os à sua sorte, se podemos assim dizer, à sua maneira, à sua forma de estar, não é? Irmãos, e isto é alguma coisa que deve fazer a cada um de nós refletir e pensar para todos nós. Até que ponto os nossos filhos têm prioridade na nossa agenda? Até que ponto os filhos têm uma prioridade na nossa vida, não é? Irmãos, que Deus nos ajude. Amém, amém. Eu, pessoalmente, dou graças a Deus porque a falta de algum tempo que o meu pai tinha para a família, para os filhos e para a esposa, não me afetou. Coisa que outros filhos de outros pastores afetou. E eu conheço alguns que, por causa dos pais não darem atenção, não darem tempo aos filhos, eles desviaram-se, afastaram-se e hoje estão em situações muito complicadas. E porquê? Porque, irmãos, antigamente, muitos dos pastores achavam que depois de Deus, a igreja era a coisa mais importante. Eles dedicavam todo o tempo. E o meu pai era a igreja, tudo era a igreja. Só quando a igreja estava livre, então é que ele tinha algum tempo para nós, para sair, para brincar. Mas a prioridade para ele, depois de Deus, era a igreja. Dou graças a Deus porque isso não me afetou. Mas há outras pessoas que afetam. Não é? Irmãos, mas eu pessoalmente já não vejo isso assim. Eu, depois de Deus, para mim a importância, a prioridade depois de Deus é a minha família. É a minha esposa, os meus filhos. E só depois o ministério. Irmãos, eu não estou a dizer nada, o irmão está fora do contexto bíblico. Não estou, não. Se o irmão puser ali 1 Timóteo, no capítulo 3 e no verso 5, você vai ver o que é que diz ali o apóstolo Paulo. E esta leitura é no contexto de escolher, de consagrar presbíteros, líderes espirituais. E o que é que ele diz lá? Não é? Se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não é? Então, se primeiro está o quê? Está a casa. E se ele na sua casa der um bom exemplo e souber governar e for alguém que consegue educar e dar um bom exemplo, então ele poderá fazer o mesmo dentro da igreja. Mas se ele em casa não for um exemplo, provavelmente também vai ser muito difícil ele dirigir a igreja. Não é? Portanto, vemos por este texto que primeiro está o quê? A família. A análise da família para depois poder corresponder positivamente ao ministério. Não é? Esta é a minha visão, irmãos. Não é? Primeiro está Deus em primeiro lugar, não há dúvida, mas depois de Deus temos que dar atenção à nossa esposa, aos nossos filhos e depois ao nosso ministério. Porquê, irmãos? E isso é a minha experiência de muitos anos. Se a minha esposa e se os meus filhos não me honrarem, o meu ministério terá algumas lacunas. É verdade, Jesus. Certo? Amém. Se eles não forem um bom exemplo da minha pessoa, se eles não me derem uma certa autoridade, eu tenho muitas dificuldades de poder dizer isto e aquilo, que diz, olha para a tua casa, olha lá, não é? Então que Deus nos ajude a entender, irmãos, que nós, todos nós que somos pais, temos que ter consciência de que nós precisamos de dar um bom exemplo, não é? Precisamos nos preocupar com os nossos filhos, não é? Irmãos, ser pai é ser um exemplo. Até que eles tenham a sua consciência de poder fazer a sua vida, ter os seus padrões de vida. Mas enquanto nós podemos, que Deus nos ajude a ser bons exemplos. Amém. E nestes bons exemplos, eu deixo duas notas muito importantes. Irmãos, regras e não aos nossos filhos é alguma coisa que é fundamental. Pais que não põem regras nos filhos e que não dizem não aos filhos, irmãos, estão no mau caminho. Porque as pessoas, os filhos crescem com a ideia de que é tudo como eles querem, é tudo à maneira, é tudo assim, não sabem ser contrariados. Depois, quando a vida, e vocês sabem que a vida não nos é sempre favorável, há muitas vezes que a gente tem que torcer e dominar, é um problema, porque eles não estão habituados, fazem guerra, fazem muita coisa, mas que Deus nos ajude, como pais, a saber dar os padrões certos, não é? Saber colocar regras, mas também saber dizer não, amanhã sim, hoje não, para que a evolução dos nossos filhos possam ser
positiva, não é? Irmãos, com o decorrer do tempo nós aprendemos o quê? Que os filhos, ao crescerem, eles vão nos imitar. Por isso a tal expressão, tal pai, tal filho, não é? Porque os filhos vão imitar, não é? E que Deus nos ajude, porque eu penso que todos nós que aqui estamos queremos o bem para os nossos filhos, não é? Porque quando os nossos filhos estão bem, estão de sucesso, nós também estamos, não é? Então, irmão, tem que haver uma reflexão e uma consciência muito importante, não é? Irmãos, antes de entrar no segundo ponto, deixe-me dizer que se a ausência de um pai na educação dos filhos pode trazer consequências imprevisíveis, como vimos com os filhos de Eli, não é? Então, temos aqui um segundo ponto, que é o papel do pai na educação dos filhos torna-se importante e positivo quando o pai está presente na vida dos filhos como um pai intercessor. E aqui estou já a envolver a área espiritual, não é? Se o pai está presente na sua vida e se o pai é verdadeiramente um pai intercessor, então acredito e nós vamos acreditar que os nossos filhos vão ter uma vida melhor, de grande sucesso, porque Deus honra a nossa postura como pai, não é? Um pai ora pelos seus filhos, não é? Irmãos, todos nós somos adultos, amém? Todos estamos aqui. Todos nós temos as nossas ocupações, certo? Todos nós trabalhamos, todos nós temos a nossa vida, temos os nossos compromissos pessoais, não é? Temos a igreja, temos isso tudo, irmãos. Mas o que é que nós precisamos? É que os nossos filhos sejam uma preocupação na nossa vida, na nossa comunhão e intimidade com Deus. Quando estamos orando e buscando a Deus, que os nossos filhos sejam uma preocupação, não é? Que nossos filhos possam dizer, Senhor, ajuda os meus filhos, Senhor, põe a tua mão, guarda, protege, mesmo sendo a sua vida pessoal e privada, mas que nós possamos ter esta consciência de positividade na oração pelos nossos filhos. E se há pouco eu dei um exemplo negativo de ali, agora vou dar um exemplo positivo. E este exemplo positivo é Jó. Jó foi um homem que viveu num caráter exemplar. Jó deixou um exemplo nobre, não é? E um exemplo distinto e irrepreensível. Por isso, nós sabemos que Deus honrou a Jó quando ele estava naquela disputa com Satanás. Tu conheces Jó? Um homem íntegro, sério, honesto. E é este homem, não é? Que nós temos que ter exemplo na nossa vida. Não é? E ele foi um pai intercessor. E como pai intercessor nós vamos ver isso mesmo, que é uma realidade. Jó, no capítulo 1 e verso 5, o que é que nós lemos ali? Diz que isso sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, isto é, tendo terminado um período de festa, de banquetes entre os seus filhos, repara o que diz o texto bíblico, enviava Jó e os santificava. E levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Irmãos, é normal que uma pessoa muito rica, e nós estamos a falar de Jó, que sabemos que era o homem mais rico daquele tempo, é normal que uma pessoa tenha uma agenda muito preenchida. Concordam comigo, não é? Vidas, assuntos, tratar, e nós sabemos muito bem que isso acontece, as pessoas têm muitos compromissos. Mas Jó aqui dá-nos o exemplo de quê? De que mesmo tendo esses compromissos, estando ocupado com a sua vida, ele nunca deixou de ser um intercessor dos seus filhos. Ele nunca se tornou ausente como Eli. Ele sempre esteve envolvido na vida dos seus filhos, não é? Neste sentido de intercessão para com Deus. Como intercessor, irmãos, Jó não pediu nada material para os seus filhos. Não pediu que Deus aumentasse a sua riqueza. Não vemos Jó pedir outra. Não. Jó tinha uma preocupação. Qual era a preocupação? É que os seus filhos não pecassem contra Deus. Que as suas atitudes, que os seus comportamentos não entristecessem o coração de Deus. E por isso ele chamava-os para haver uma santificação, para haver uma purificação. Ele chamava-os para que eles pudessem estar puros diante de Deus e que a sua vida não tivesse pecado diante de Deus. Não é? E o que é importante registar aqui é que esta situação de Jó não era uma situação esporádica, ou isto não acontecia ocasionalmente. Não. Veja que o texto, não é? E mais, vem primeiro na parte final do texto, o que é que diz?
chamar a atenção. Esta preocupação de Jó ia muito mais para além de uma mera. Ele próprio sacrificava-se a ele próprio. Diz aqui o texto, levantando-se de madrugada. Como eu estava a dizer aos irmãos, as pessoas com muitas responsabilidades, têm muito tempo, mas ele levantava-se de madrugada, não é? Porque se calhar o dia depois dele era muito ativo, com muitas situações, mas ele começava logo de manhã, orando pelos seus filhos, para que Deus os guardasse, Deus os protegesse e para que nada estivesse ali a perturbar o coração de Deus pelo comportamento dos seus filhos. Como é bonito, não é? A vermos. E agora os irmãos já estão a pôr um bocadinho o prato da balança, não é? Temos o Eli, não queria saber nada dos filhos, não estava interessado, e a gente viu aquela coisa. E agora vemos aqui Jó, um homem que se preocupava com os seus filhos, orava pelos filhos, estava próximo dos seus filhos. Amém? Olha, nós, que realmente, para cada um de nós, que os nossos filhos sejam efetivamente uma prioridade na nossa vida. Amém? Não só uma bênção, sem dúvida, é uma alegria, um prazer poder ser pai, ser mãe, mas irmãos, que Deus nos ajude, que eles sejam uma prioridade, não é? Irmãos, que esta paternidade não seja apenas o prazer, se posso assim dizer, só por um ser cá fora. Não, irmãos, mas que seja alguma coisa maravilhosa no sentido de podermos educar, de crescer, levar os nossos filhos até à presença de Deus. Amém? Um pai intercessor, irmãos, deixem-me dizer isto e eu falo por mim, um pai intercessor não é um pai apenas que ora quando os filhos são solteiros. Mesmo quando os filhos são casados. Mesmo quando os filhos estão ausentes. Não é? O pai sempre se preocupa com ele. Senhor, onde está o pai? Guarda, protege. O pai tem que ser isto. Os pais do meu filho está na escola, o meu filho está aqui. Irmãos, vocês daqui a pouco vão ter essa probabilidade que vocês já não têm mais um controle. Vamos lá, próximo dos vossos filhos. Começam a ir para o college, começam a ir para aqui e para lá, fazem a sua vida. Irmãos. Mas nós, como pai, que Deus nos ajude a estar sempre na vanguarda, orando por eles, para dizer, seu pai é tão alto. Senhor, tu sabes, não podemos, vamos lá, talvez muitas vezes mexer e mudar o seu curso da sua vida, mas que nós possamos pedir a Deus que pela sua misericórdia, e quando nós somos pais intercessores, Deus corresponde, não é? Deus não se fica aliado, não. Deus olha para nós, não. E não, que Deus nos ajude, irmãos, a orar pelos nossos filhos e depois pelos filhos dos nossos filhos. Que Deus continue a ajudar, porque é um prazer, é uma alegria para nós ver os nossos filhos crescer, mas também depois ver os filhos dos nossos filhos crescer, que Deus nos ajude, não é? É um prazer para nós, não é? Podermos sermos, vamos lá, não apenas uma pessoa que visualiza o crescimento, mas que possamos estar envolvidos, não é? No crescimento. Não estou a dizer que temos que dar ordens, mandar na casa dos nossos filhos ou na vida dos nossos filhos, não. Mas que possamos, e que eles também possam sentir que nós queremos estar com eles, estar juntos com eles, não é? Que Deus nos ajude a entender esta verdade. Irmãos, amém? Irmãos, deixem-me concluir nesta manhã e dizer aos irmãos o seguinte, irmãos, nós precisamos, e a nossa sociedade precisa muito, de pais na perspectiva divina. Pais que ensinam os filhos, não apenas no caminho social e político e profissional, não, mas que ensinam os filhos no seu caminho espiritual. Ensinem o menino no caminho que deve andar. Não apenas no caminho social, não, mas no caminho espiritual, para que ele possa ter uma relação com Deus. Porque quando chegar à idade adulta, nunca se eles vai esquecer. Amém? Irmãos, que nós possamos ser pais, para não falhar na instrução, no modelo e no exemplo dos nossos filhos, muito especialmente na conduta espiritual. Josué dizia, eu e a minha casa, amém? Irmãos, durante muitos anos eu tive o privilégio e o prazer, não é? De nós vimos toda a nossa família para a igreja, íamos à igreja, voltávamos para casa. Irmão. Esse é uma alegria, um prazer. E os pais também certamente ver os seus filhos com eles, indo à igreja, louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Amém? Esse é um prazer. Mas para isso nós também temos que semear. Irmãos, semear, e deixe-me dizer uma coisa, não é semear quando eles têm 16, 17, 18, 20 anos. Isso aí já não há nada a semear. É semear quando eles têm 2, 3, 4 anos. Às vezes as pessoas dizem, é muito pequenino, há 2 aninhos. Não, é ali.
Está provado que a criança começa já a ser bem moldada a partir dos 2 anos. Porque nós, quando chega a idade de ir lá para infantário, para a escola, já não há nada a fazer. Não é? Mas nós temos que lentamente educá-los, ensiná-los, para que eles no futuro possam fazer o seu melhor. Não é? Vamos procurar não ser como Eli, que estava ausente, mas como Jó, que estava presente na vida dos seus filhos. Oremos. E o meu desejo é que o Senhor possa avivar o nosso coração, ou reavivar o nosso coração, melhor talvez dizendo, para que nós possamos ser pais intercessores. Não é? Para que a nossa mente, o nosso pensamento seja sempre pelos nossos filhos diante da presença de Deus e que nunca nos possamos esquecer, não é? De que é importante que os nossos filhos, não é? Tenham uma boa intimidade e comunhão com Deus. Como eu disse e termino. Não é importante orar a Deus para que Deus dê um sucesso, um emprego, um bom trabalho aos nossos filhos, mas é muito importante que nós oremos ao Senhor para que eles continuem a sua vida ligados a Deus, em comunhão permanente com Deus. Porque, o que é que diz a palavra de Deus? Ela é de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E depois, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós dermos este trilho, se nós dermos este caminho, certamente que nós vamos ser muito abençoados e nós próprios também vamos ser recompensados por ver o bom exemplo que nós temos deixado nos nossos filhos. Amém? Então, meus queridos, que Deus ricamente os abençoe. Obrigado também pelo vosso exemplo, pelo vosso carinho, por tudo aquilo que vocês têm feito. E nós todos, como somos família, nós vemos uns aos outros, olhamos uns para os outros e que sejamos realmente esta verdadeira família espiritual e que nunca nos esqueçamos que também nós temos que ser um exemplo e modelo para aqueles que nos seguem. Amém? Então, vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor e depois ao nosso Paulo. Vamos então agradecer a Deus. Senhor, Pai Celestial, muito obrigado, ó meu Deus, pela oportunidade que tu nos dás de estar neste lugar, ó Senhor. Obrigado por podermos refletir da tua palavra, ó Senhor. E eu te peço a mim, Senhor, como Pai, que me ajudes, Senhor, a ser um exemplo, a ser um modelo, não apenas para os meus irmãos, mas também para os meus filhos, ó Senhor, que eles possam, Senhor, se sentir honrados por um pai que ele tem, ó Senhor. Deus abençoe cada pai, cada irmão, cada avô que está aqui, ó Senhor, para que nós possamos, Senhor, transmitir, Senhor, bons valores, boa moralidade ao Senhor, para que quando os nossos filhos, netos crescerem ao Senhor, saberem se comportar e muito especialmente não se esquecerem que há um Deus que está acima e há um Deus que tem todo o poder e autoridade para abençoar e dirigir as suas vidas. Pai, despede-nos, Senhor, com esta tua bênção, Senhor, e é no nome de Jesus que eu te agradeço isso mais uma vez. E juntos podemos dizer Amém.